Graças a Deus, né? Nós vamos fazer o estudo da palavra. Nós vamos para o Salmo, é o Salmo número Antigo Testamento, Salmo 146. E o versículo é o versículo número 3. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar, né? Palmas para Jesus por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Graças a Deus, né? Que Deus tenha falado ao teu coração através destes versículos, né? Vamos para o próximo, Provérbios capítulo 18. Provérbios 18, e o versículo que nós vamos ler é o versículo número 7. Provérbios 18, versículo 7. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Os bens do rico lhe são cidade forte, e segundo imagina uma alta muralha. Antes da ruína gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é estultice e vergonha. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Diga assim, amém, gente? Graças a Deus que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração através desses versículos, né? Vamos para o próximo, ainda no Antigo Testamento, 2 Samuel, capítulo 23, e o versículo 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, né? Entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Agê, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus, vamos dar palmas para Jesus, né? Por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco? Olha o versículo
versículo número 10, né? Versículo número 10. E ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eliezer estava, somente para tomar os despojos. Amém, gente? Olha que Deus tenha falado ao teu coração através destes versículos. Vê que era só gente boa que estava com Davi, né? Pessoas esforçadas, pessoas que tinham ali um dom, um talento. Graças a Deus, esse aqui era muito esforçado, né? Graças a Deus. Vamos para o próximo. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Agora é Isaías, capítulo número 13. Isaías, capítulo 13, e o versículo é o versículo, Isaías 13, versículo 16. Suas crianças serão esmagadas perante eles. A sua casa será saqueada e sua mulher violada. Eis que eu despertarei contra eles os medos, né? Que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos matarão os jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre. Os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas para Jesus, né? Por essas palavras. Por que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 17. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Graças a Deus, gente. Olha aqui, o Espírito Santo, né, tenha falado ao teu coração através destes versículos, né? Vamos para o próximo agora. Agora é Novo Testamento, né? Novo Testamento. Evangelho de Marcos, o capítulo é o capítulo número 7 e o versículo número 11. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de minha corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensai de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição. Invalidando, né, a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né, para Jesus por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 14. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Graças a Deus. Então, Jesus estava dizendo aqui, gente, o seguinte, que eles faziam o seguinte, eles, em nome da tradição, eles desrespeitavam as leis de Deus. E isso existe até hoje. Até hoje acontece isso daí.
Tem muita coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. São tradições. Tradições. E às vezes, essas mesmas tradições, que não estão na Bíblia, Deus não manda você fazer, não manda você seguir, acaba fazendo com que a pessoa se distancie de Deus. E era o que acontecia aqui com eles. Então tem coisas que são tradições dos homens, não é doutrina bíblica, você não tem que seguir. Então, por exemplo, tem muita igreja, vamos dar um exemplo aqui. Existe igreja que fala que são muitas as coisas, né? Que não são doutrinas, mas são tradições. Vamos citar um exemplo. Por exemplo, tem igreja que fala que a bebida alcoólica leva a pessoa para o inferno. É uma tradição, isso não está na Bíblia, em local nenhum. Você vê a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse falando contra a embriaguez, o excesso de bebida alcoólica. Então a pessoa fica bêbada. Embriaguez é pecado, está na Bíblia. Mas a bebida alcoólica, a Bíblia não mostra que é pecado. Não mostra que é pecado. Inclusive, Paulo chega a falar a Timóteo, toma um pouco de vinho, não toma só água, não. Tome um pouco de vinho. Então, Noé, ele bebeu vinho. Tá certo que se embriagou, aí pecou. Mas enquanto estava só ali bebendo vinho, não tinha pecado nenhum. Graças a Deus. Então, existem coisas que são tradições. E as pessoas tentam transformar em mandamento. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado. O vinho que Jesus, a água, né? Melhor dizendo, que Jesus transformou em vinho, no primeiro milagre de Cristo, bodas de Caná, era um vinho alcoólico, não era suco de uva. Não era suco de uva. Era um vinho alcoólico. O primeiro milagre de Cristo. Então, a Bíblia não fala mal de bebidas alcoólicas. A Bíblia, ela vai falar mal da embriaguez. É a mesma coisa a comida. Comida é pecado? Não é pecado você comer. Mas você comer demais é pecado? É pecado. Aí é glutonaria, vamos dizer assim. Tá certo, gente? Então, tradição tem nada a ver com Bíblia, mas as pessoas tentam transformar essa tradição numa doutrina bíblica. Isso é um problema muito sério. Tá bom, gente? Graças a Deus. Então tá certo. Vamos para o próximo agora. Em nome de Jesus. Ainda no Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo número 9, né? E o versículo é o versículo 1 Coríntios 9, versículo 5. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinho e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem? Ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós, que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né? Para Jesus, por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo 5. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Olha que coisa interessante. Então, primeiro Paulo estava defendendo ali que ele também poderia, né, ter, vamos dizer assim, a companhia de uma mulher irmã para ajudar na assistência, da pregação e das coisas, daquelas
viagens missionárias que eles faziam. Mas você viu que interessante que eles falam ali? Eles falam assim, olha, como fazem, deixa eu ler direitinho aqui, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor. Então Jesus tinha irmão. Olha que coisa legal, né? Aqui está falando a Bíblia. Pode ler na tua Bíblia aí. Pega a tua Bíblia católica e lê isso. Está escrito lá, nesta passagem, acabei de ler 1 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 5. Jesus tinha irmão. Aqui está falando e também os irmãos do Senhor. Então Jesus tinha irmãos. Olha que coisa interessante, veja bem. E eu tenho que falar isso, não tem como fugir desse assunto, porque caiu aqui na palavra. Olha, nós cremos que Maria, não Nossa Senhora não existe. Maria, ela foi virgem, e o nascimento de Jesus, até o nascimento de Jesus, ela era virgem, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. A Bíblia fala isso. A profecia do Antigo Testamento já falava que a virgem conceberá. Então até aí tudo bem, nós aceitamos. Agora, depois que Jesus nasceu, ela teve uma vida normal, de casada com José. E qual o problema disso? Qual o problema disso? Ela estaria em pecado se ela não tivesse uma vida normal com José. Aí ela seria uma baita de uma pecadora. Mas você pode ter certeza que ela não fez isso, não. Ela teve uma vida normal com José, após Jesus nascer. Em outra passagem muito clara, fala que José não a conheceu, ou seja, não teve relação com ela, até que, o texto fala, até que Jesus nasceu. Ou seja, depois que Jesus nasceu, ele teve relação com ela. Por isso que não acreditamos na ideia de Virgem Maria, na ideia de imaculada. Não existe isso, é conversa. Isso é conversa fantasiosa, é mais uma feitiçaria da Babilônia. Não existe isso. Não existe Virgem Maria. Ela não continuou virgem após o nascimento de Jesus. É um absurdo. Isso é uma mentira. É uma mentira. Tanto é que Jesus teve irmãos. Teve irmãos. Então, José e Maria tiveram relações, tiveram uma vida comum e tiveram mais filhos. Está na Bíblia, está por lá. Acabei de ler para você aqui. Os irmãos do Senhor. Então, Jesus tinha irmãos. Filhos de quem? De José e Maria. Após Jesus nascer, teve outros irmãos. Tanto que a Bíblia usa a palavra primogênito. Quando fala de Cristo, fala o primogênito. Sabe o que significa primogênito? Ele foi o primeiro de outros. Primogênito. Jesus foi o primogênito. Primeiro de uma sequência de irmãos. De uma sequência de irmãos. Senão seria unigênito. Seria o primeiro e o único. Quando fala primogênito, na tradição judaica já está mostrando que ele é o primeiro de outros filhos. Tá certo, gente? Graças a Deus, só explicando porque que nós não aceitamos essa ideia de Virgem Maria, nem de Nossa Senhora, muito menos. Mas essa ideia de Virgem Maria, de que Maria morreu virgem, de imaculada, não sei o que lá da onde, nós não aceitamos essa conversa. É conversa fiada. A Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra o contrário dessa história mentirosa aí. E não tem problema nenhum de ela ter tido relação com José, é a natureza, é normal. A Bíblia fala que o casal, na verdade, está em pecado se não tiver relação sexual. Aí está em pecado. Aí está em pecado. Se você afirmar que Maria morreu virgem, você está afirmando que ela pecou, que ela viveu em pecado contra a palavra, que ela não respeitou os princípios do casamento, que a palavra mostra que tem que ser respeitado. Tá certo? Graças a Deus, então nunca se esqueça disso. Vamos para o próximo. Mais uma feitiçaria da Babilônia, gente. É tantas feitiçarias, é tanta mentira, gente. É tanta mentira. Dá um Google lá. 95 teses de Martinho Lutero contra o catolicismo romano. É muita mentira, muita coisa que não está na Bíblia. Feitiçaria. Por isso que Jesus chama ela de igreja prostituta. Abominação, meretriz, mãe das meretrizes. Porque essa igreja só ensina mentira para as pessoas. Mistura mentira com o evangelho meio xoxo, e está aí a Igreja Católica Apostólica Romana levando milhões de pessoas para o inferno. Graças a Deus, hoje eu posso falar. Antigamente, quem falasse isso, sabe o que eles faziam? Eles mandavam matar a pessoa. É isso mesmo.
Por isso que a igreja assassina. Por isso que Apocalipse fala que a mão dela está cheia de sangue dos santos. Quem protestava contra ela mandava executar. É assim que funcionava. É uma igreja assassina. Aprontou no passado e continua aprontando hoje. A grande realidade é essa. Continua ensinando feitiçaria, matando as pessoas espiritualmente. A grande realidade é exatamente essa. Graças a Deus. E nós aqui da igreja do reino de Deus na terra, eu não dou indireta. Não dou. Sempre que eu vou citar, eu não falo uma instituição, eu falo nome. Eu falo nome. Quando tem que falar do testemunho de Jeová, eu falo nome. Quando tem que falar da igreja de Roma, da prostituta, eu falo nome, igreja católica. Não dou indireta, falo o que tem que ser falado conforme a Bíblia mostra. Graças a Deus. E outra coisa, Deus diz respeito a essa instituição. Quando ele a chama de prostituta, ele está mostrando que ele não tem respeito por essa instituição. Porque ela se prostituiu, abandonou os princípios da palavra. Respeita os católicos. Estão ali, coitadinhos, enganados, bebendo do vinho, conforme a Bíblia, estão embriagados com o vinho da grande Babilônia, da prostituta. Estão embriagados. Então, respeito os católicos, mas não respeito essa instituição pagã. Essa instituição que muda a palavra de Deus, que perverte os ensinamentos, cheia de heresia. Não respeito. Inclusive, uma igreja assassina. Matou mais do que Hitler. Dá um Google e você vai entender o que eu estou falando. Vamos pro próximo. Nome do Senhor Jesus. Pastor, ele não tem aliança com o catolicismo nenhuma aliança. Zero aliança. Eu tenho zero aliança com tudo que é do diabo. Tudo que é do diabo, zero aliança. É assim que funciona aqui. Graças a Deus, nome de Jesus. Vamos pro próximo. Fala conosco, Pai, nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala se ensina ou não. O que passa disso vem do maligno. Ou é ou não é. Não tem mais ou menos. Ou é de Deus ou é do diabo. Tá certo? Vamos pro próximo. Apocalipse. O capítulo que nós vamos ler. Inclusive, uma das funções minhas nessa terra é abrir os olhos das pessoas que estão sendo enganadas por essa instituição. Uma das minhas funções é fazer isso. Pode ter certeza que eu vou fazer. Eu vou fazer. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu tenho um compromisso de fazer isso. A Bíblia fala, Deus falou para o povo, saia dela, povo meu, para que você não se torne cúmplice dos seus pecados e participante dos seus flagelos. Deus falando com o povo que está ali. Povo sincero, que às vezes vai na missa, vai buscar Deus, velho. Não sabe que está ali se envolvendo com Satanás. Deus fala, saia dela, povo meu. A luz brilhou para você hoje? Então, obedeça, saia dela. Graças a Deus, senão vem consequência na tua vida. A partir, ainda mais agora, você já sabe disso. Vamos para o próximo. Nome de Jesus. Nome do Senhor Jesus. Apocalipse. Apocalipse. Uma vez, deixa eu falar uma coisa aqui. Uma vez, uma pessoa, um senhor me pulou na rua, e ele falou assim, olha, pode pregar o evangelho, viu? Mas não fale mal da igreja mãe. Não fale mal da igreja mãe. Como é que eu vou pregar o evangelho sem falar quem que é a Babilônia? Não tem como, gente. No Novo Testamento fala quem ela é. Deus fala quem ela é. Deus chama essa instituição de prostituta, de Babilônia, de mãe das meretrizes da terra. Se eu prego a Bíblia, não tem como eu não falar isso. Não existe. A não ser que eu seja negligente com a palavra. A não ser que eu pegue Apocalipse e faça de conta que não existe. Uma grande parte do Apocalipse é Deus descendo o cajado nessa instituição. Abrindo os olhos das pessoas. E nós, como pregadores de evangelho, temos que fazer o mesmo. Doa quem doer. Tá certo? Vamos para o próximo. Em nome de Jesus. Vamos embora. Que é o que a Bíblia fala, né? É melhor a repreensão de quem ama do que os beijos enganosos. O que você prefere? A repreensão de quem te ama ou você prefere o beijo de quem te odeia? Então tá certo. Vamos embora. Já entendeu tudo. Apocalipse capítulo número 6. Apocalipse 6. Apocalipse 6,
Versículo 3. Quando abriu o sexto selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro, e foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas para Jesus, né? Por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Versículo número 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Graças a Deus, gente. Olha, que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração através desses versículos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.